Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fast Talks. Eu sou Eduardo Maroc, Head de Fundos de Previdência Privada na Fast Capital. Estamos aqui acompanhados novamente de Juliana Mioto. Tá preparada para hoje, Ju? Estou preparada, assunto que eu gosto muito, renda variável, então tenho certeza que vai ser muito interessante. Chamamos alguém de peso interno para a gente trazer um pouco mais também de nomes importantes da FAS. Alguém que vive mercado de ações há anos, para não dizer décadas, sem querer entregar Não deixa velho, a idade. Enfim, o Alexandre é Head de Renda Variável, além de partner na Fast Capital. Acompanha os ciclos, a bolsa diariamente. É a principal figura que a gente tem no escritório para acompanhar esse mercado. Mas, Xande, antes de a gente começar aqui, enfim, das perguntas relacionadas a Brasil, mundo, atualidades, perspectivas, eu queria que tu contasse um pouco da tua história. Porque eu acho que, inclusive, boa parte da FAS, que hoje a gente tem quase 300 pessoas no grupo, talvez não conheçam tanto a tua história. Eu acho que vai ser um momento bem legal para a gente entender um pouco mais os detalhes até a chegada da Fast Capital. E sem formalidade, vai ser Xande mesmo, tá? Que é como Não, a gente tá tudo conhece certo. ele. Então... Como o pessoal Estamos me em casa. conhece, eu isso. me sinto em casa, porque é um apelido de infância, então isso é muito importante. Eu cheguei na FAS através de um amigo de infância. Então, desde sempre as pessoas me chamam assim e isso me faz encher o coração de alegria, porque eu me sinto realmente em casa e num ambiente que me faz muito bem. Então, Maroc, eu acompanho o mercado há muito tempo, mas o mercado de assessoria realmente ele começou na FAS. Então, a FAS ela me trouxe essa oportunidade de transcender esse conteúdo para além de si próprio e aí sim a gente começa a conseguir compartilhar as coisas da maneira, numa visão que eu vejo que tem muito sentido que seja passada para os clientes diretamente. Então não adianta a gente muitas vezes discute ali, o Maroc senta a 2 cadeiras de mim, a gente discute coisas do mercado, mas ela não pode ficar numa bolha. Eu ainda não sou cara de redes sociais e tal, porque tem muita gente em rede social e a gente vê que muitas vezes os conteúdos são fracos, né? E a gente discute coisas tão importantes ali no nosso dia a dia, que quando vocês me convidaram, puta, que baita oportunidade de a gente conseguir realmente falar para as pessoas algumas coisas que a gente comenta todos os dias, mas não chega lá na ponta. E às vezes numa reunião com um cliente específico, a gente vai falar mais de alocação, mas não vai falar tanto de cenário ou quais as nossas expectativas com um tempo um pouco maior. Então, acho que isso é a sequência de uma carreira que eu venho traçando há muito tempo, que é realmente, além do profissionalismo no dia a dia, conseguir mostrar para as pessoas a forma como eu enxergo o mercado, como naturalmente a FAS, nessa parte de renda variável que é comandada por mim, enxerga o mercado e o que a gente tem de perspectivas. Acho que é essa linha que é interessante da gente conseguir traçar. Mas como é que, antes da FAS, qual é a tua formação, o que tu fazia e como que tu chegou, de fato, a essa posição? Eu sou contador de formação, então isso me ajudou muito no mercado, porque isso... Né? Tem algum tempo essa não vai formação, cravar para não tem algum entregar. Tempo, mas isso me ajuda porque a análise de empresas ela passa muito por análise de demonstrações financeiras. Eu acho que especialmente por análise de demonstrações financeiras. Claro que tem que estar ligado nos próximos passos das empresas, no cenário macroeconômico, etc. Depois eu tive a oportunidade de fazer 2 MBAs na área de gestão. Um, Gestão Estratégica e Inovação, La Salle Business School, e outro aqui na PUC, de Governança Corporativa e Gestão de Riscos. Foi a primeira turma da PUC do Rio Grande do Sul de Governança Corporativa e Gestão de Riscos. E isso me deu uma bagagem muito importante para chegar na parte de análise de empresas. Lá em 2012, então já faz um tempo desse MBA. E desde então eu venho trabalhando nas minhas análises próprias, nos meus próprios trades, nos meus próprios movimentos. Até que eu era funcionário público. Então chegou um tempo que eu olhei para os meus colegas do lado e sem desmerecer a profissão, mas eu não me encaixava naquele cenário, naquele formato de fazer as coisas, no cenário político que o Brasil se via naquela época. E decidi que chegava um momento de eu abandonar uma carreira que lá atrás eu tinha sonhado em traçar, porque eu acho que é o sonho de muitas pessoas, tu conseguir realmente, vou ser funcionário público, vou ter uma estabilidade, etc. Eu cheguei à conclusão que isso é uma coisa falsa, que pelo menos para mim, naquele momento era uma coisa falsa, e que eu conseguiria chegar nos meus objetivos
na iniciativa privada muito mais rápido, com muito mais prazer de fazer as coisas, e aí fiz essa transição de carreira. Mas antes de chegar na fase, eu fiquei fazendo minhas próprias operações por muito tempo, até que chegou essa conexão e eu fui para a FAS. Antes, enfim, recebi propostas de outras corretoras, de corretoras diretamente para fazer parte do time, só que tinha que me mudar, ir para São Paulo e tudo mais, e não era não era o momento da minha família fazer isso. Eu estava prestes a ter o nascimento da minha primeira filha, e isso ia ser um pouco mais complexo para a gente fazer essa mudança. Então, eu resolvi assumir esse compromisso lá na FAS, e desde então tem dado super certo e a gente tem colhido muito sucesso nessa empreitada. Então, foi essa, assim, a carreira... Sendo funcionário público, a parte interessante disso é que precisa se estudar muito, principalmente a parte de legislação. E o mercado financeiro, ele corre em torno de legislações. A gente não pode deixar de lado isso. Muitas vezes as pessoas acham que renda variável é comprar uma ação eu vou ali. Não, mas tem todo um mercado regulatório por trás. E o mercado brasileiro é um dos mais regulados do mundo. Então, entender isso, e tu que trabalha com fundos de investimento, sabe que tem todas essas regulações, entender como que funciona o direito brasileiro também é muito importante no mercado financeiro, e as pessoas acabam não entendendo esse fluxo do sistema financeiro nacional e vão direto para a negociação. E ficam ali um pouco perdidas em como tudo isso funciona. Daqui a pouco acontece algum evento e são pegas de surpresa. Então, acho que isso também agregou para o meu trabalho hoje, que a gente consegue alertar os clientes de algumas coisas que muitas vezes não estão enxergando dentro de um contexto jurídico que está por trás daquelas negociações. Show de bola. Show, legal. Baita história, Xande. Xande, vamos começar aquela pergunta, né, que eu acho que qualquer pessoa que estivesse aqui na tua frente ia fazer. A gente sabe que hoje, assim como política, como economia, tem opiniões, né? Então a gente sabe, tem economistas que falam isso, e taxa de juros vai subir, vai cair, é muito achismo, né? Mas a gente quer saber qual a tua leitura da renda variável no Brasil. Tá. A pergunta, tu já começou largando uma bomba, né? Exatamente. A gente falou, fazer perguntas polêmicas. Vamos ler o pensamento do público aí que vai assistir. Ju, a gente tem um contexto no Brasil e não tem como a gente falar do momento atual sem falar da pandemia. Eu acho que esse é um ponto que qualquer analista de renda variável vai trazer isso. Então, a gente precisa contextualizar o que aconteceu até aqui. A gente teve um cenário de pandemia onde tivemos uma expansão monetária muito grande, ou seja, a taxa de juros caindo vertiginosamente para tentar não deixar a economia corroer naquele período, e ninguém sabia o que ia acontecer. Então, os governos, através dos seus instrumentos monetários, começaram a reduzir a taxa de juros e automaticamente se estimulou muito a economia. Resumidamente, isso trouxe inflação muito forte. Essa inflação muito forte, ela pegou mundialmente. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, enfim, a gente viu depois um novo ciclo. Então, eu costumo dizer que dentro desse espaço de 5 anos e pouco, nós tivemos pelo menos 3 ciclos econômicos, e é num espaço muito curto de tempo. Então, as taxas de juros começaram a subir, o Brasil, através do Campus Neto, foi um dos pioneiros em entender esse movimento do mercado e elevar a sua taxa de juros para que a economia se sustentasse em relação à inflação, ou seja, para que o nosso poder de compra não fosse corroído de uma maneira muito pesada. E aí o Brasil subiu muito a taxa de juros. Bom, como isso pega na Bolsa? Pega na Bolsa que, quando a gente estava num momento de crescimento de Bolsa de Valores no Brasil, que foi 2018, 2019, que é governo Temer mais eleição do Bolsonaro, as coisas foram para um outro lado que travaram isso. Por quê? Primeiro, a gente teve um evento mundial, que foi a pandemia, que travou o mundo inteiro quanto à valorização de empresas. De fato, não se sabia se aquela empresa ia continuar faturando, se aquela empresa ia seguir naquele ritmo, o que ia acontecer com tal segmento, quando que as portas iam se abrir novamente. E aí, a gente vai para um cenário restritivo, e a Bolsa fica de lado todo esse tempo. Então, a Bolsa de Valores brasileira, ela não teve um momento de sucesso por um período muito grande. A gente viu, claro, altos e baixos, mas numa conjuntura estrutural ela ficou lateralizada. O que isso significa? Que a relação de preço da Bolsa ficou descontada por muito tempo. E ela está descontada por muito tempo.
Quando a gente fala isso, é que as empresas voltaram relativamente ao normal, especialmente as empresas que estão em fase madura, que não são tão dependentes de crédito, que elas têm os seus próprios recursos para crescer, para fazer investimentos, etc. Essas empresas em fase madura, elas conseguiram passar esse período de turbulência de uma maneira mais fácil. Porém, o índice ele não é composto só dessas empresas de fase madura. Ele é composto de diversas outras empresas que não estão nessa fase e precisam de muito recurso. Esse recurso ficou caro. Automaticamente, o lucro dessas empresas caiu demais pelo serviço da dívida que elas possuem. Ou seja, tu contraiu um empréstimo, resumidamente é isso, ou tu pegou como o mercado, o Maroc faz bastante, a nossa mesa de renda fixa faz bastante, tu foi captar no mercado esse dinheiro. Tu vai precisar remunerar melhor para que alguém tenha vontade de te emprestar esse dinheiro. E aí o serviço da dívida fica caro, automaticamente o lucro dessas empresas baixa. Então eu fico com uma relação de preço que está sendo negociado, do valuation atual que o mercado está dizendo daquela empresa, versus lucro que ela está dando muito baixo. E aí eu abro um espaço gigante para crescimento desse preço em relação ao lucro que ela está dando. Então, nessa fórmula preço sobre lucro, eu tenho duas variáveis. Nessas variáveis, para que eu aumente essa relação de preço-lucro e chegue na média histórica da Bolsa, que é 11 vezes, e hoje a gente está em 8,2, eu preciso ou do preço das ações subindo, e aí eu vou chegar nessas 11 vezes relação de preço sobre o lucro, ou do lucro das empresas caindo. Bom, então se o lucro das empresas caindo, eu melhoro essa média, eu volto para a média que eu tenho histórica. Mas é o que está acontecendo? O lucro das empresas está caindo? Bom, a gente consegue ver que 2024 e 2025, em todos os resultados que foram reportados, mais de 70% dos resultados no Brasil e mais de 80% dos resultados nos Estados Unidos indicam que o lucro das empresas está subindo. A Bolsa Americana se comportou dessa forma, inclusive ultrapassou mais desvios padrão do que a média que ela opera de valuation. Então, a Bolsa Americana está num patamar elevadíssimo e a Bolsa Brasileira não. Ela está muito abaixo dessa média. Nessa conjuntura, as expectativas para a Bolsa Brasileira é que ela volte para essa média, não caindo o lucro, e sim aumentando o preço. Quais são as travas que a gente tem? Eu nem sei as próximas perguntas, né? Eu tô falando, daqui a pouco eu tô entrando nas próximas perguntas aí. Mas o que a gente tem agora? Qual é o cenário que a gente tem agora? As empresas elas seguem reportando resultados com surpresas agradáveis em receita e em lucro. O preço ele tem que subir. Quais são as travas? Cenário político. E esse o Brasil nunca vai sair da pauta brasileira, né? Pelo menos não é o que a gente vê num curto prazo. Isso acaba deixando a Bolsa ainda de lado. Apesar do mês de setembro, a gente viu diversas vezes o principal índice da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa, romper máximas. Diversas vezes rompendo máximas. Mesmo com um cenário político ruim. Então, a gente não teve nada bom, né? Muito pelo contrário. A gente teve muitas coisas ruins que prejudicam o fiscal, que prejudicam o olhar externo junto ao Brasil, e o principal vetor da Bolsa Brasileira é o investimento estrangeiro. Mesmo esse investimento sendo especulativo, ele, quando chega, ele movimenta a Bolsa. E aí isso faz com que os investidores estrangeiros fiquem um pouco um pé atrás. E mesmo assim, a gente vê recorde atrás de recorde. Imagina se melhora um pouco esse cenário político, que é o que a gente quer que aconteça. Não necessariamente vai acontecer, mas a gente quer que aconteça. Eu nem me lembro, na real, qual foi a pergunta que a Ju fez, mas eu acho que eu devo ter respondido nessa linha aí. Já deu uma aula aqui de início já. Então, acho que assim, a gente consegue introduzir o nosso papo trazendo essa conjuntura. Que a gente tem uma coisa que é fundamento de empresa e outra coisa que sempre ronda o Brasil, que é política. Só que essas duas coisas no mercado financeiro, elas se comunicam demais. E esse ruído político, ele atrapalha que mesmo uma empresa com bom fundamento tem momentos de problema.
Ela tem momento que vai cair muito, ela tem momento onde a desconfiança vai bater no mercado, então esse movimento sistêmico ele vai prejudicar a Bolsa Brasileira. E aí a gente tem que entender como que o Brasil funciona, que é um pouquinho diferente de tu olhar o mercado lá fora. Deixa eu pegar esse gancho, só Claro, para, claro. como ele falou, de empresas de bons fundamentos. A gente sabe hoje que tem, e eu falo muito isso na minha trajetória, quando eu tinha minha carteira e tinha o broker que atendia minha carteira, tinha aquele broker que ele gostava muito de comprar small caps, então, para quem está nos assistindo aí, que sabe o que é small caps, são empresas menores com grande potencial de retorno no longo prazo. E alguns já eram mais das blue chips, ali, empresas já consolidadas, né, que já estavam apresentando um certo retorno. O Alexandre hoje, ele é apreciador de uma blue chip, small caps, se fosse montar a tua carteira hoje, a tua carteira ela é 80% small caps, qual a tua visão em relação a isso? Então, Ju, a gente tem no Brasil diversos investidores que trouxeram, no Brasil e lá fora, que trouxeram a ideia de que eu segurar uma posição por um longo tempo me beneficia. Eu acredito que isso deu certo por um bom tempo. Mas, como eu disse, da pandemia para cá, os ciclos econômicos eles estão muito ágeis em trocar. Ou seja, antes quando eu tinha um ciclo que demorava 10 anos, beleza. Eu compro uma ação que tem fundamento ou que eu espero que tenha um fundamento lá no futuro e eu mantenho aquela ação na minha carteira, ao longo prazo eu tenho ganhos expressivos. Com esse formato do mercado atual, e não estou falando só de Brasil, qualquer mercado está assim, que eu tenho as coisas acontecendo de uma forma muito rápida, eu digo que eu prefiro renda variável, mas não necessariamente blue chips ou small caps, porque cada uma vai ter o seu momento dentro do mercado. Só que são coisas distintas a forma como eu realizo o meu lucro nisso. Ou seja, se eu pego uma blue chip, claro que eu tenho a garantia, quase que uma garantia, de que aquilo, uma hora o fundamento da empresa vai falar mais alto. E no momento de turbulência, ela vai ultrapassar, o fundamento vai falar mais alto, eu vou retornar o meu investimento por dividendo ou pela valorização da ação. A blue chip, normalmente, ela valoriza a inflação mais um pouquinho, empresa de energia, por exemplo, né? As utilities costumam ter essa dinâmica. E aí eu consigo retornar o meu investimento dessa forma. Mas como é que é a small cap? A small cap num ciclo de mercado onde eu tenho uma expansão da base monetária, ou seja, eu tenho cortes nos juros previstos, que é o que deve acontecer aqui no Brasil no primeiro trimestre de 2026, sendo que lá nos Estados Unidos a gente já começou e a gente deve ver um próximo na reunião da semana que vem. A dinâmica da small cap, eu vou capturar o lucro com o crescimento dela. Então, eu tenho que entender essas duas formas de ganhar dinheiro com o mercado de ações. Uma, se eu aplicar a empresa na fase madura, eu vou pegar o dividendo e vou pegar a valorização, inflação mais um pouquinho. E a small cap, num ciclo econômico onde eu tenho essa expansão monetária, o serviço da dívida dela fica mais barata, ela consegue ter um acelerador, um multiplicador esse dinheiro que ela realmente pegou emprestado para investir na sua operação, porque às vezes ela pega emprestado para cobrir buraco, né? Então tem que ver onde que ela está investindo. Se ela vai investir na operação e ela tem a capacidade de retornar financeiramente com a sua margem operacional mais do que o custo da dívida, naturalmente ela vai crescer, ela vai expandir, isso a gente tem que cuidar. E ela expandindo num momento de expansão da base monetária e automaticamente expansão da economia, a gente vai enxergar essas empresas dispararem. Mas por que eu não vou segurar essa empresa, então, se eu estou com um lucro legal? Porque se vem logo em seguida um outro cenário econômico, quando eu tenho uma restrição da base monetária, automaticamente eu vou ter essa empresa caindo, essa ação caindo. Então, eu tenho que capturar esse lucro, porque ela não vai me dar dividendo, ela reinveste tudo. Então, ela vai me dar dinheiro através da valorização da ação. Então, eu não posso carregar isso. Sacou que a dinâmica é diferente? Então, o que eu prefiro? Eu prefiro estar em linha com o cenário econômico, com o ciclo econômico. Se eu estou em linha com isso, eu tenho que entender que uma carteira, hoje em dia, como o mercado está se mostrando, ela tem que ser dinâmica. Claro que se eu carregar um utility, etc., eu vou ter sucesso, mas não necessariamente eu vou ter um sucesso como o índice. Porque o índice, nesse meio tempo, se eu tenho uma economia bombando por um tempo maior, o índice vai disparar e a minha carteira vai ficar aquém do benchmark. Então, eu tenho que entender como fazer esse movimento. E fazendo esse movimento certo, a gente consegue, num olhar um pouco mais longo,
ter uma carteira de ações, mas não necessariamente as mesmas ações. Eu acho que esse é o ponto. Eu tenho investimentos em renda variável, eu tenho investimento em ações, tenho investimentos em fundos imobiliários, eu tendo esse investimento, ali eu vou conseguir, de fato, capturar o movimento que essa classe de ativos nos dá. A diversificação, né? A famosa diversificação. Isso, diversificação dentro da própria dentro classe. da própria classe. Isso aí. Xande, ano passado, se a gente pegar os principais índices de bolsa do mundo, Bovespa é um índice relevante, apesar de não ser um país que é muito representativo no mundo. É um índice que tem a ver muito com o Brasil, que é um país relevante. Foi um dos piores, se não o pior, foi um dos piores índices no ano de 24, né? Falando de curto prazo, né? Apesar de, acho que a galera não entende que 2024 ainda é curto prazo para renda variável. Curtíssimo, então fica né? Curtíssimo prazo para renda variável, né? E 25 foi exatamente o contrário. Se não dá para dizer que é o melhor índice, enfim, não. Mas... Está figurando entre os melhores. Está figurando entre os melhores, sem sombra de dúvidas. Isso inclui não só Ibovespa, como IFIX, enfim, índice de fundos imobiliários, multimercados também recuperando, que é acho que um pouco mais a minha alçada, mas classe de risco, queiram ou não, conseguindo ter um pouco mais de retorno nesse ano, né? Mas falando de renda variável, e daí pode, enfim, falar de ações, de fundos imobiliários também, qual que é a tua leitura de 25? A gente sabe que o gringo entra aqui de forma muito mais tática, muitas vezes, e é super representativo para o índice andar. E ele geralmente faz o que o investidor deveria fazer, que é comprar barato e vender caro e ir realizando. E o brasileiro é muito pelo contrário. Ele compra caro e vende barato, né? Então fica a dica para a gente começar a tentar aqui internamente a fazer isso melhor do que tão bom quanto os gringos fazem. Mas se tu olhar o cenário de 25, tu diria que é o início de uma retomada. 26 a gente sabe toda a turbulência que vai ser, eleições no radar de todo mundo. Mas tu diria que esse é um movimento mais pontual de 25 ou é de fato o início de uma retomada mais relevante de, digamos assim, médio prazo? Eu acredito que é um início de uma retomada. Como eu estava falando lá no começo, a gente tem, de fato, as empresas negociando no Brasil de uma maneira muito barata. Uma hora o estrangeiro ia enxergar e ia vir com mais força. Em setembro foram 26 bilhões de reais de capital estrangeiro. Ainda não é nada perto do que eles costumam entrar. E normalmente esses caras eles fazem algumas tranches de investimento. Primeiro que esse capital é especulativo, como tu trouxe. Então ele vai entrar e ele tem data marcada ou percentual de ganho marcado para sair. Então o investidor brasileiro normalmente ele faz exatamente o que tu falou. Ele entra lá no topo quando o estrangeiro está tirando o capital especulativo dele, botando o dinheiro no bolso. Só que no Brasil a gente tem a questão de uma renda fixa muito atrativa. Por isso que o investidor nacional não entra. Quando ele vai entrar, por óbvio, é quando essa renda fixa deixou de ser atrativo e aí ele pensa, putz, eu não estou mais ganhando aquele 1% no mês aqui com meu dinheiro impagado. Ele está ganhando... E aí o que ele faz? Agora eu quero renda variável. E aí ele entra atrasado. Então, o momento é justamente esse, entender quando o estrangeiro está entrando, e o estrangeiro começou a entrar, por isso que Bolsa bateu recorde atrás de recorde, porque esse negócio assim, não, mas o estrangeiro vai entrar com o Brasil desse jeito, com essa merda que tá, com fiscal blá blá blá. O estrangeiro, ele sempre soube o jeito que a gente é. Os caras são idiota. Não, como um país emergente é na média. Ele sabe como um país emergente é, mas olha para os nossos vizinhos aqui da América Latina. Gestoras gigantes que têm dinheiro, o Maroc sabe melhor que eu a questão de como as gestoras têm mandatos para investir. O Brasil melhorou a nota de classificação de risco, abriu um leque para um monte de gestora chegar. Esse dinheiro ele vai chegar. O brasileiro que não pode chegar atrasado nesse dinheiro. Porque quem acha que um CDI no patamar que está é muito, é porque não pegou um ciclo de valorização de bolsa. Que é muito mais expressivo. Então, entrar nesse ciclo e entender quando o estrangeiro vai chegar é importante. E o estrangeiro, normalmente, ele faz duas grandes tranches. A primeira é que ele vem para blue chips ou para empresas em fase madura, porque ele também tem medo do capital dele. E ele vai chegar nessas empresas porque ele sabe que elas vão sofrer menos com alguma oscilação política que tiver, porque o fundamento está bem estudado. O fundamento ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que se tudo tiver constante, aquela empresa vai disparar porque ela tem base. Agora, se o cara entra direto numa small cap, por exemplo, ele pode tomar muito forte na cabeça. Então, primeiro o dinheiro dele, a primeira caixinha separada para países emergentes da América Latina que vem para o Brasil é em empresa em fase madura. É naquela companhia de saneamento, é naquela elétrica. Então, ele vai botar o dinheiro em seguro. E o segundo dinheiro dele é onde vem a porrada das pequenas. E aí esse dinheiro
numa empresa pequena que tem uma liquidez diária baixa, ou seja, pouca negociação durante o dia, ele faz muito preço no mercado. E aí ele vem com uma porrada de grana, e aí ele já subiu essas empresas maduras e agora ele está subindo as small caps. Quando chegou no patamar de risco dele, quando ele enxergou que o retorno já está atrativo, que já deu muitos anos de retorno em um pouco espaço de tempo, ele tira. E aí, normalmente, nesse momento, ele entendeu aquele ciclo econômico que eu estava falando lá no início, ele entendeu que a taxa de juros vai ser cortada, ele compreendeu que a gente vai chegar, talvez no final de 2026, entre 12 e 13, e isso já é o suficiente para turbinar essa parte da small cap que está com despesa financeira muito alta e automaticamente a margem líquida lá embaixo, e no momento que isso turbinou, esse cara sai. E aí o investidor Chega o brasileiro comprando, agora eu vou comprar. enchendo o carrinho. Agora tu vai tomar na cabeça. Então ali seria um momento também do investidor brasileiro sair. Ou seja, agora é o momento de entrar, aumentar a exposição e entender. Pô, se o gringo está fazendo isso, o que ele está enxergando que eu não estou enxergando? Se o cara está enxergando que o movimento é assim, se a gente está dizendo aqui, e não só a gente, né, sendo extremamente humilde, tem pessoas que sabem muito mais do que a gente de mercado que estão falando exatamente a mesma coisa. Não é que a gente está copiando eles, é porque é a ideia geral do mercado. Todo mundo está enxergando que isso vai acontecer. O ciclo econômico ele vai bater. É impossível o Brasil ficar com um juro nesse patamar por muito tempo. Não tem a possibilidade disso acontecer. As pessoas estão amassadas. Então, vai precisar estimular. E no momento que isso acontecer, esse dinheiro vai entrar de balde. O investidor brasileiro tem que entender que é a hora também dele botar o pé mais fundo em renda variável. E aí sim captar aquilo ali, turbinar a sua carteira. Turbinou a sua carteira, capturou o lucro interessante, sai, bota o dinheiro no caixinha, espera uma nova oportunidade. Porque quando o gringo capturar esse lucro, a bolsa naturalmente ela vai ceder. A bolsa cedendo, eu tenho dinheiro em caixa. Porque ele não vai vir uma vez só. Ele vai capturar o lucro, vai sair, vai esperar um pouquinho. Ah, continua daquele jeito, ó. O Brasil ainda continua como uma boa oportunidade. A relação preço-lucro que está 8,2, 8,3, que tem que chegar nos 11 e pouco, pô, está em 9. Ah, eu ainda tenho um espaço legal para buscar. Os balanços estão vindo legais? Estão vindo legais. Então, toma mais dinheiro. E aí ele volta com aquele capital. E aí o investidor brasileiro tem o caixinha lá, volta também. E assim vai capturando esses grandes movimentos de bolsa. Ou monta uma carteira em empresas mais estáveis, que daí tu vai ter um pouco menos de alegria, mas tu vai ter alegria. E aí tu segura aquilo ali e deixa seguir. E não necessariamente aquelas ações elas têm que ser a mesma para sempre, mas o ciclo daquelas ações tu vai alternando de acordo com o que as coisas vão dizendo. Então vai alternando. Pô, pega uma elétrica aqui, essa elétrica me deu aquele ganho legal e eu tô com outra que ainda tem um desconto, vai na outra. Pô, o cara participando de concessão, etc., pegando linha de transmissão. A economia bombando, o valor, a energia vai circular por essas linhas de transmissão, por exemplo, em volumes maiores, porque a indústria vai bombar, o comércio vai bombar, vai precisar usar aquilo ali, esses caras vão faturar mais. Então vai fazendo esse jogo, mas mantendo uma carteira de empresas mais maduras, que daí mesmo que o estrangeiro saia, o fundamento vai falar mais alto no final. Legal. Xande, seguindo essa linha de estratégia, a hora de entrar, a hora de sair, eu vi ao longo da carreira e vejo hoje dentro do time ali, dos clientes e dos assessores, quando a gente vê, o cliente perdeu muito dinheiro em bolsa, pra gente que tá no mercado, a gente sabe que foi falta de estratégia. Sim. O cliente, ou ele é trader, mas ao mesmo tempo ele opera, ele faz análise fundamentalista, mas em outro momento ele faz a fundamentalista, ele não sabe, ele quer ganhar dinheiro como todo mundo, só que ele não comprou aquela ideia que o nosso querido Warren Buffett fala, né? Compre o som dos canhões e venda o som dos violinos, né? Isso. É algo totalmente ao contrário que é o que tu disse pra gente, né? Então, eles entram no momento errado, chegam no final da festa, não chegam no início da festa. Eu queria que tu falasse um pouco, até para os nossos investidores, para quem está nos escutando, entender um pouco sobre análise fundamentalista e análise gráfica. Porque às vezes a gente vê cliente, não, agora eu vou operar sozinho. Eu vou operar sozinho, não vou mais pegar a assessoria de vocês porque eu estou estudando gráfico. Tá. Mas às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo. Alguém disse para ele, nossa, faz uma análise grafista que vai dar certo. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre a análise gráfica e sobre a análise fundamentalista, que eu acho que fundamentalista já falou um pouquinho, mas a diferença, né, para que o investidor entenda que precisa ter estratégia e cada um se identifica de acordo com o seu perfil ali. Sim. Então, Ju, isso me preocupa um pouco quando as pessoas chegam machucadas
principalmente quando a gente capta algum cliente para o escritório e tu olha a carteira, toma um susto, né? Exatamente. Meu senhor, o que aconteceu aqui? O que fizeram? Por que quem é que pensou nessa alocação? E aí tu fala com o cliente, não, fui eu mesmo que fiz. Aí dá uma dor maior ainda. Exatamente. Porque por que tu não deixou ser assessorado? E aí assessorado? tu pergunta, mas assim, com base no quê? E aí ele não sabe explicar, né? Isso, qual é o teu racional? Tu vê, peguei uma análise aqui, ali, eu olhei o gráfico e tal. Qual é o problema disso? Que as pessoas simplificam demais como que funciona o mercado financeiro. E isso é advento também do acesso à informação que a gente tem. O problema é que tu tem que entender o que tu está acessando. Tem conteúdo excelente para acessar. Só que normalmente eles não são um videozinho de 1 minuto. É aquele vídeo mais longo, é um podcast como a gente está fazendo aqui. E isso vai te dar bagagem para tu conseguir entender o que exatamente tu deve fazer. Agora, tu olhar o videozinho de 1 minuto do cara ali, tu olhar um YouTube do cara que nunca investiu na vida, que começou a fazer alguma coisa agora e achar que aquilo vai dar certo para sempre. Traders do Instagram, né? Não existe isso. Então, o primeiro ponto é não simplificar a complexidade que é o mercado financeiro. Que é o que eu estava falando lá no início. A gente tem um sistema todo que envolve o mercado financeiro e tu quer achar que tu vai entrar ali naquele sistema e tu vai sair sem olhar nada, arrebentando a boca do balão. Não existe isso. Então, o primeiro ponto, eu preciso aprender como que funcionam as empresas. Para eu aprender como funcionam as empresas, primeiro eu tenho que entender alguma coisa de economia. Primeiro eu tenho que entender alguma coisa do país onde eu estou operando. Depois o setor onde essa empresa está operando. Depois saber qual é o mercado de fato dela. E aí sim me posicionar. Agora, eu olhar um gráfico, o que o gráfico diz? Se pegar um Excel, e eu acho que daí boa parte das pessoas já fez um Excel na vida, se pegar um Excel, se não fez, mete no ChatGPT e pede para fazer um Excel com um gráfico, o que o Excel vai fazer quando ele te dá um gráfico? Ele vai pegar um conjunto de dados e vai transformar de uma maneira relativamente mais fácil de interpretar. E quando eu faço uma análise gráfica de uma ação, nada mais é do que eu pegar um conjunto de dados que aconteceu no passado e plotar dentro de um gráfico. O que aquilo está me dizendo? O que aconteceu no passado. E a gente sempre tem um disclaimer muito importante, né? Resultados passados não refletem os resultados futuros. Então, aquilo ali é passado. Quem é que disse que vai ser daquele jeito daqui para frente? Se eu olhar um gráfico. Onde é que está escrito ali? Eu não enxergo no gráfico ali que está dizendo, não, daqui para frente, olha só, aconteceu isso lá, agora vai acontecer de novo. Quantas empresas têm um excelente histórico, né? E hoje estão num momento ruim. Exatamente. Quantas mega empresas que passaram por momentos áureos e agora estão num momento muito ruim. Só que o gráfico refletiu momentos interessantes. E aí a realidade daquela empresa e o ciclo econômico, o mercado que ela atua, será que ela perdeu o mercado? Será que não? Por que está caindo? Então, isso que as pessoas não compreendem, não simplifica o que não é simples. Analisar uma empresa, ela passa por diversos pontos. E dentro dessa análise fundamentalista, eu sempre começo de cima para baixo. Então, eu vou olhar ciclo econômico, como é que as coisas estão acontecendo, o setor que ela está inserido, o mercado que ela tem, como é que está toda essa conjuntura, para depois sim chegar na empresa. Porque às vezes não adianta eu chegar e olhar de baixo para cima e eu enxergo uma empresa que tem fundamentos sólidos. Nossa, olha só, a relação de preço-lucro dessa empresa está bom, a margem operacional está boa, a margem líquida está ok, o ROI está bonito. Então está tudo bonito, tudo legal. Mas aquela empresa ela não se encaixa no ciclo econômico. O que vai adiantar? Serve para alguma coisa? Eu vou segurar aquela empresa por quantos mil anos e o custo do dinheiro no tempo? Qual é o custo de oportunidade que eu tenho de deixar aquele dinheiro ali e não ir para outra coisa? A empresa está bem no momento errado, né? A empresa pode ser boa. Ela não vai sofrer, talvez. Mas também ela não vai acompanhar aquele ciclo. Então, por isso que eu prefiro olhar o que está acontecendo a nível macroeconômico para depois ir descendo as camadas e aí chega realmente no que eu tenho que analisar na empresa. Agora, qual é o empecilho de eu olhar a empresa? Tem muita empresa boa, tem muita empresa top, mas ela não vai estar encaixada naquilo ali. O mercado dela é restrito. Então, a gente tem diversos exemplos.
de empresas que chegaram, que a empresa estava redondinha, fez a IPO e etc. Nossa, que interessante essa empresa, né? Olha os números dela, olha o valuation que está projetado, olha a relação de margem operacional, olha tudo que aconteceu e tal. Ah, mas o endividamento está tão bom, né? Olha que interessante. Aí tu vai ver o tamanho daquela dívida dela é atrelada ao CDI. Daí vai lá, o Copom dá uma porrada na taxa de juros, o CDI vai lá para o espaço, aquela margem que existia não existe mais e acabou a tua empresa. Então tu não está adequado no ciclo econômico, aquela empresa que tu investiu, tu só te ferrou. Então, são vários pontos a serem analisados, né? Não Vários é só pontos. se subiu, se desceu. Não existe isso. Não existe. Principalmente uma empresa que tu vai montar posição. Tem gente que gosta de olhar gráfico para fazer um tradezinho ali e tal, pega, muitas vezes vai dar certo. Mas para tu montar uma carteira e carregar uma posição, não pode se resumir a isso. Porque no longo prazo tu vai tomar na cabeça. O ideal é estar bem acompanhado, né? Seja a estrutura de uma assessoria, um fundo, um gestor, enfim. E é importante a pessoa saber, mas ela não pode achar que sabe tudo, né? Porque tem muitas pessoas que acham isso, né? A pessoa é contadora, a pessoa é dentista, é advogado, o que seja. É super especialista naquela área, que a gente provavelmente é super leigo, mas a gente tem a humildade de entender que quando a gente vai contratar um serviço, aquela pessoa é especialista naquilo e vai me ajudar e é importante que a pessoa saiba alguma coisa, né, Maroc? Porque é muito melhor tu conversar com um investidor que estuda e ele vai entender o que tu está falando do que com quem não estuda. Porque quem não estuda, ele não vai entender que momentos difíceis acontecem e momentos bons acontecem. A gente sempre torce para que tenhamos mais momentos bons do que momentos difíceis. Mas o difícil, ele pode chegar. E aí o cara que não estuda, que não entende essa parte, normalmente ele fica muito nervoso, ansioso com aquilo ali, com aquele momento ruim. E o cara que entende, não, beleza, eu sei que lá na frente eu vou capturar. Então esse movimento aqui é melhor realmente eu não fazer. Não vou ser afoito. Eu tenho que esperar essa maré passar e quando essa turbulência passa, eu vou lá e capturo o ganho. Então, e isso que o Maroc falou, é importante eu estudar, é importante eu entender. Porra, eu posso olhar um vídeo no YouTube e eu tô... Nada a ver com o negócio, né? Mas eu tô aprendendo a fazer pizza napolitana em casa. Que é bom pra cacete. Muito. E eu faço uma pizza legal. Mas se eu for numa grande pizzaria napolitana, certamente a pizza do cara vai ser melhor que a minha. Mas eu sei, olha só, essa massa aqui, ele fez tal coisa, daí teve esse salto de forno, que é aquela borda grande, etc. Sabe avaliar se é bom ou ruim o que tu tá comendo. Eu sei avaliar se é bom ou ruim, porque eu estudei aquele negócio. É a mesma coisa quando a gente chega no mercado financeiro, seja em qualquer classe de ativo. Estuda um pouco o que tu vai investir, para tu entender se realmente aquele negócio que tu tá colocando teu dinheiro é bom ou ruim. Para tu entender se aquele restaurante que tu tá indo realmente é bom ou ruim. Ou se tu tá comprando gato por lebre. E aí, dessa forma, é muito melhor o papo com o cliente. Muito melhor o papo com o cara que quer investir. E tu consegue, daí sim, conduzir as coisas construídas a quatro mãos. Porque a gente não é dono da verdade. E os assessores, que é o time que tu coordena muito bem, Ju, ele tem que entender que ele não é o dono da verdade e o cliente ele tem que saber que o assessor não é o dono da verdade. Então, quando o cliente sabe e o assessor vai lá e fala, olha só, dessa forma a gente vai ter mais sucesso, a gente realmente constrói o negócio a quatro mãos. Exato. E é aí que a gente tem o sucesso. É que eu falo, né? Qualquer profissional, né? Mas dando exemplo de... a gente sabe treinar, a gente sabe chegar ali, levantar um peso. Sabe fazer, né? Um treininho de 1 hora. Eu sei mais ou menos, na verdade, né? Precisa de alguém me conduzindo. Mas por que tem o personal, né? Para que ele estudou para aquilo, ele tem experiência naquilo, ele com certeza vai fazer melhor que tu, porque aquele ali não é teu business, né? Isso aí. Então, eu acho que o nosso papel é realmente esse. E essa é a nossa dificuldade que a gente tem com os clientes. Porque às vezes o cliente vem, não, eu vou fazer sozinho agora, o que a gente mais escuta. Vou fazer sozinho agora, eu tô estudando, tô com tempo, ou tem um amigo meu. O amigo meu é o que mais vem também, né? Ok, e eu acho legal, e eu concordo contigo, tá? Eu sempre gostei, inclusive quando eu tinha carteira, do cliente informado. Inclusive, a gente dava vários cursos, palestras para informar o cliente. Porque a pior coisa é tu tá conversando, e tu não sabe, o cliente, tu vê que ele não tá entendendo, a gente fica inseguro, né? Mas ele tem, até acho que o cliente tem que entender também que o business dele é um e o nosso é outro. A gente está ali estudando, a gente está aqui dedicando nosso tempo, né? Acho que como qualquer outra profissão, né? Nessa linha. Xande, mudando um pouco a pauta mais para mundo. A gente sabe que historicamente tem uma coisa que até tu comentou na introdução, né? Que dita o rumo do mundo é Estados Unidos, né? De modo geral, principalmente a política de juros deles, né? Então, o que mexe lá muitas vezes o que mais impacta aqui é isso, né? É começar algum ciclo lá para o próprio diretor
os diretores de política monetária do Brasil poderem se posicionar e estarem mais tranquilos em relação a isso, porque eles são muito relevantes. Claro que a Europa também é válido, China também importa muito, mas os Estados Unidos a gente sabe que, por ocidental, enfim, o mundo, enfim, com governança e de fato, transparência. Voltou, né, Morac? Foi e voltou assim, agora a China vai tomar a dianteira da economia mundial, etc. E voltou para os Estados Unidos. Exato. Né? Não tem. Os caras realmente... E o brasileiro ainda subestima isso. O investidor médio, pelo que acho que a gente vai concordar aqui, na média ele subestima essa importância, né, de acompanhar a política lá fora. E a gente iniciou já um ciclo lá de corte de juros que pode e deve impactar em seguida o Brasil aqui. Tu concorda que isso ainda segue sendo verdade? Segue importante o investidor brasileiro começar a acompanhar, na verdade, mais lá? Ou tu acha que os Estados Unidos tende a perder talvez essa relevância por algum motivo? Por enquanto, a gente ainda não enxerga os Estados Unidos perdendo a dianteira de tocar a economia mundial. Então, esse é um ponto. Quando a gente viu um grande ciclo econômico na China, se aventou que, agora os Estados Unidos realmente têm uma concorrência em aspecto econômico e que o que acontecer na China vai respingar para o resto do mundo. Só que a gente viu que no momento de fraqueza mundial, quem tomou a dianteira foi os Estados Unidos. E a China ficou. E ficou muito para trás. E algumas políticas que eles faziam tiveram que ser revistas, muitos setores estimulados, e os Estados Unidos não estimulou ninguém. Deixou que o mercado se regulasse de fato e as coisas lá começaram a acontecer. E tem alguns pontos que os Estados Unidos puxa a dianteira e não tem discussão, que é a questão da tecnologia. Então, como que um país que investe tanto em inovação, que tem um mercado regulado por si mesmo, que tem uma liberdade muito grande em mercado, não vai ser a dianteira do mundo? Na China a gente tem tudo muito controlado. Até inovam um pouco em tecnologia, mas não chegou aos pés ainda dos Estados Unidos. A gente viu que continua sendo copiando, né? Tentando sempre chegar na frente, mas nunca consegue. E sem transparência, né? Que mesmo que fosse se igualasse, é muito difícil de poder se balizar. Inclusive fato, os dados do próprio governo, né? As províncias da China, os dados são de uma maneira muito rudimentar. Muita coisa se esconde. De fato, tu não sabe o que está acontecendo. Nos Estados Unidos tem uma transparência gigantesca na divulgação de dados. Essas empresas de tecnologia que comandaram muito essa alta do S&P e Nasdaq nos últimos anos. Então, os Estados Unidos segue ditando o ritmo do mercado. E o mercado hoje está muito voltado para a tecnologia. A gente está usando veículos de tecnologia aqui para conversar. Então, ainda acho que os Estados Unidos é o vetor do mundo. E o investidor que não acompanha os Estados Unidos, no mínimo mal informado ele vai estar. No mínimo mal informado. Então ele tem que entender o que os Estados Unidos está fazendo e quais são os próximos passos daquela economia e o que pode refletir aqui no Brasil. Então, seguir esse cenário macroeconômico é o mínimo que tem que ser feito. E aí depois, claro, entender como que essas empresas se posicionam, entender quais as empresas que realmente vão tomar a dianteira do negócio. Acho que era essa a pergunta. É isso. É isso, era por aí, né? Mudando um pouco a pauta também, tá? A gente tá fazendo um brainstorm, um bate-bola. E eu trago muito a minha visão de como assessora e hoje como head ali e atendo também clientes juntos com os assessores, tá? E a gente escuta muito o cliente, não, eu tenho um perfil, e agora a gente vai tocar um pouco na área do Maroc, tenho perfil para... Eu quero ações, eu quero renda variável, mas eu quero investir através de fundos de ações. Tá. Não, eu não gosto de fundos. Então, isso é muito claro. Tem o cliente que gosta de fundos, ele investe só em fundos. É muito difícil tu achar uma diversificação ali. O cara, ele faz ali umas operações de bolsa, mas ao mesmo tempo ele tem uma carteira de fundos. Então, ele separa, esse time ele separa muito, tá? Mas deixa meus fundos em paz. Ou seja, quem quer a parte de renda variável odeia fundos, quem tá em fundos não quer ali a parte de bolsa diretamente. E a gente explica, a gente sempre fala, olha, na parte de fundos realmente tem uma pessoa ali, né? Um gestor que faz toda a carteira, é uma cabeça de gestor, é um ser humano que tá ali. Então, tu vai entregar a tua carteira nas mãos daquela pessoa e é uma pessoa, um especialista. Na parte de renda variável, tu vai ter um pouquinho mais de envolvimento, é muito mais dinâmico. A gente explica isso, mas ao mesmo tempo o investidor ele não entende. Então, ele separa muito isso. Como é que tu vê isso? Tu acha que dá para unir isso? Tu acha que o investidor ele pode ter uma carteira, mesmo sendo um perfil ali mais dinâmico, ter uma boa parcela em fundos de ações?
E porque eu vejo muito lá atrás, a gente tinha o XP Investor FIA. Vou entregar a minha idade agora, né? O Xande também não fica muito para trás. E lá era no principal fundo de ações que a gente tinha na casa. Então, os clientes gostavam muito daquilo. Mas aquele cliente que investiu no Investor FIA, a gente oferecia algum papel para comprar, ele não queria. Ele estava naquele conforto ali do fundo. Como é que tu vê isso? Tu acha que dá para unir? Tu acha que realmente esses perfis são separados? Eu acho que antigamente a gente tinha uma dinâmica de mercado mais difícil para o investidor pessoa física. O mercado de ações era complexo de se chegar, não tinha tanta facilidade de plataforma para se operar, o nível de informação era muito baixo. Então, o investidor de ações normalmente ele ia para fundo de ações. Hoje, eu acho que é muito melhor tu ir para ações diretamente e aí investir em fundos multimercado. Eu gosto que ele se posiciona, né? Porque daí esse cara do multimercado ele vai conseguir fazer coisas que tu não consegue fazer no teu portfólio. Porque ele acessa outros tipos de instrumentos financeiros que tu como pessoa física não consegue acessar. O cara opera moeda, o cara opera juros, o cara opera ações em diversos lugares do mundo, Não opera juros em diversos... Multimercado. É um pouco lógico, né? Então esse cara sim vai fazer uma grande diferença na carteira. Então por isso eu acho uma carteira de ações direta e fundos multimercados. Excelente. Xande, nesses últimos anos, assim, como tu comentou, os ciclos têm até se reduzido. No Brasil é crise atrás de crise, pelo menos uma grande crise a cada 4 anos no máximo, mas com toda a conjuntura global isso se reduziu bastante, né? E também está mais difícil, realmente, até para os profissionais do mercado saberem se posicionar. A gente também tem, obviamente, dúvidas, muito mais dúvidas, na verdade, que certezas. Mas estou lendo tudo que tu já viveu, tanto na fase, enfim, e acompanhando amigos, investidores. O que te surpreendeu nos últimos anos, nos últimos meses, enfim, com o comportamento dos investidores? Tu tem essa percepção de certos erros novos ou os maiores erros que tu já tem acompanhado? O que tu elencaria nesse aspecto? Eu acho que o comportamento do investidor ele tem melhorado. Eu consigo enxergar que o planejamento financeiro tem tomado um pouco de vez assim, na ideia do investidor para chegar no objetivo. As discussões estão começando a ficar menos superficiais, de certa forma, né? Ainda superficiais, mas tem melhorado, né? Isso é inegável, né? É inegável. Mas ainda o investidor, pessoa física, ele está com uma ideia de realmente cumprir aquele objetivo. Começou a entender que ele precisa cumprir aquele objetivo porque ninguém vai dar nada para ele. Então isso, na minha opinião, mudou para melhor. E o investidor consegue fazer aportes, consegue realmente planejar aquele futuro com um pouco mais de consistência, que era muito ruim essa parte. Então o cara conseguia juntar uma grana e ia lá e comprava um carro. Ele agora começa a entender que ele tem que ter o caixinha para comprar o carro e ele tem que ter o caixa para o futuro dele de aposentadoria, para o futuro da família, etc. Isso mudou para melhor. O que mudou para pior é que a gente vive num mundo de muito imediatismo. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, mesmo que o cara tenha um objetivo lá na frente, que tu traça, que é o meu objetivo para 20 anos. Perfeito, então vamos ter o objetivo para 20 anos, as coisas vão ser assim, assim, assim. Só que essa ansiedade, esse nível de imediatismo que tem no meio do caminho, está atrapalhando o investidor de conseguir ter sucesso. Então, eu diria que o ponto ótimo é que ele tenha esse objetivo lá na frente, mas que esse meio campo seja muito bem dimensionado. E esse nível de ansiedade que o mundo nos trouxe de ter as coisas na hora, entender que não é na hora. E esse não é na hora atrapalha, porque o cara muitas vezes... E a gente está no mercado de assessoria e sendo muito transparente. A gente recebe cliente de muito lugar e a gente também manda cliente para muito lugar. Então esse pular de galho em galho só prejudica o cara. Fica correndo atrás do rabo, né? Fica correndo atrás do rabo. Então, no momento que o investidor enxergar que as coisas não são imediatas, ninguém tem uma... Tu pega uma carreira. Pô, eu quero ser gestor, eu quero ser diretor. Cara, tu não vai entrar e 1 ano depois tu vai virar isso. Muito raros os casos que são isso. Tu tem que ser um ponto muito fora da curva. Se a gente pegar as pessoas que são na média, isso não vai acontecer na tua carreira. E também não vai acontecer nos teus investimentos. Então, entender que as coisas não acontecem da noite para o dia é um ponto que ainda me pega no comportamento do investidor. Ele ter essa consciência. No momento que ele tiver essa consciência, tiver um objetivo traçado, o mercado vai mudar demais para o bem, para o positivo.
tanto de sentimento, de sensação de dever cumprido ali, de o cara ter se esforçado durante anos e cumprir o seu dever, e realmente confiar na pessoa que está assessorando. Por isso, a escolha de um assessor de investimento e de um time que vai suportar esse assessor de investimento, ela tem que ser muito clara. E aí sim, realmente eu fiz uma escolha certa e agora eu tenho que deixar esse trabalho acontecer. Se o cara não deixar esse trabalho acontecer, não vai dar certo. A perspectiva para frente não é legal. Então, traça o objetivo e deixa aquele negócio realmente funcionar. O problema é que, se a gente fala 2026 para muita gente é longo prazo. A pessoa não consegue ela não consegue conectar que isso é curtíssimo prazo. Para renda variável, então, é nada. Eu vou te dar um exemplo, Maroc, muito simples disso que eu estou falando do imediatismo. IVVB11, que é o ETF que replica o S&P, o mais famoso deles, certo? A gente alocou em diversos investidores em IVVB11, 2021, 2022, trazendo o quê? Estados Unidos vai ser o primeiro a sair de problemas relacionados à pandemia, é o que está investindo pesado em inteligência artificial, em tecnologia, em infraestrutura de tecnologia, em infraestrutura de energia para suportar essa tecnologia, e isso aqui vai bombar. O que aconteceu quando a Selic foi lá para cima? Mas agora eu não sei se vale a pena o risco, né? Quantos 200 e poucos % subiu? Compara a Selic. É incomparável. Então essa ansiedade fez com que o objetivo ficasse mais longo. Um objetivo que pudesse ser... Não que o cara não vá chegar, mas talvez demore mais, uma coisa que podia ser encurtada. Por ter justamente essa visão do não imediatismo. Então, tu ser muito imediatista nas coisas, tu ser muito imediatista em olhar um gráfico ali, nossa, agora eu tô foda, eu sei tudo agora de ações, de análise gráfica, eu vou pegar esse gráfico aqui e vou destruir no mercado de ações. Aí o cara vai lá e compra, não desmerecendo a empresa, o cara vai lá e compra Casas Bahia. Então, tipo assim, não vai dar certo isso. Então, não queira ser imediato em nada, nem em analisar alguma coisa, nem em chegar no teu objetivo amanhã. Que renda variável é longo prazo e isso não vai mudar. Tudo é longo prazo, né? Longo prazo, exato. Investimento é longo prazo, não renda variável, né? Pô, se eu fizer uma projeção agora do CDI, etc., daqui a 6, 7 anos eu duplico o meu capital. Né? Tá, então beleza. É 6, 7 anos, não é um ano. 6, 7. Se continuar assim. Se cair, também eu não vou duplicar. Então, tudo é para frente. Private Equity, que é o instrumento que o Maroc trabalha, que normalmente esses fundos vão, depois fazem a IPO lá e essa empresa começa a ser negociada na bolsa. Quantos anos é a duration disso? Porra, se tu não deixar o tempo acontecer, as coisas não acontecem. Exatamente. Não adianta. Olha, eu prometi que eu não ia fazer perguntas polêmicas, mas eu não consigo. Não, procura que eu vou fechar com uma polêmica. Eu então, não consigo. Fica à vontade. Podem cortar se vocês quiserem depois, tá? Mas eu não posso deixar de trazer que hoje... eu vou falar não vou falar a sigla, mas vou falar o nome. Certificado de Operações Estruturadas. Tá. Né? É um tema polêmico, por quê? Sim. Porque a gente sabe que tem muita gente que mostrou isso errado, a gente sabe que tá na mídia, né? Então, a gente sabe, não vou chover no molhado aqui. Mas a gente sabe também que existem estratégias e estratégias como qualquer perfil de investimento hoje, né? Tá. Eu quero a tua opinião. Como é que tu vê isso? E a nossa operação hoje mostra pouco isso, a gente mostra poucas estratégias, a gente mostrou quando a gente realmente viu que fazia sentido, e assim continua. Como é que tu vê isso? Então, é um assunto que está muito polêmico, né? A gente, de fato, não trabalha o produto, a gente não estimula o produto. Pra quem não sabe, é mais conhecido COI, tá, pessoal? COI. A gente não estimula... Se não acabar não falando, acho que o pessoal não tenha conectado. O famoso COI. E ele foi usado de uma maneira muito errada. Só que assim como qualquer investimento no mercado financeiro, ele pode ser usado de uma maneira muito errada. Ou ele pode ser usado da maneira certa. Então o negócio é, como tu vai utilizar isto? Vou trazer para um mercado de ações. Eu faço uma análise lá da Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais. Essa é a SMG. Top. Empresa, números incríveis em relação à análise fundamentalista, receita previsível, reajuste previsível, atende boa parte do Estado. Então, tá tudo certo com aquela empresa. Legal, dividendo, 8%, 9% de dividendo, já teve maior, mas tá tudo certo. Eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou botar nessa empresa.
estoura um negócio ambiental lá nessa empresa, acontece uma merda, não sei o que, o meu dinheiro corrói. Ah, mas era tão boa. O COI é a mesma coisa. Não é porque não é um instrumento que é bom ou ruim, é o tamanho que tu vai naquele instrumento. Porra, eu tenho dentro de um COI muita coisa boa. Existiu o COI de Bolsa Americana. Pô, horror de ganhar dinheiro. Mas existiu o COI de cannabis, que só deu problema, que o cara perdeu dinheiro. Tudo é o tamanho que eu invisto. Exato. E a forma como é feita. Por isso, eu trago aquela fala de agora a pouco. O investidor tem que estudar, tem que entender, tem que saber onde é que ele está se metendo. Não é porque o assessor está dizendo que tu pode ganhar aqui 60% em 4 anos, em 5 anos, etc. Vai ser um puta do negócio, eu tenho o mínimo garantido aqui, beleza. Tá, tudo bem, mas e se não acontecer? O que vai refletir no meu patrimônio? Então, tudo é dimensão das coisas. O que se vendeu muito, Ju, já que tocou na parte polêmica, o que se vendeu muito foi COI crédito. Eu tiro aquilo ali para pegar um valor de crédito e com um rendimento daquele COI... Sendo que eu nem preciso do crédito. Muitas vezes eu nem preciso. Eu vou pegar o rendimento daquilo ali e eu vou pagar o juro do crédito. Aí tu pediu para se ferrar, né? Então, é a maneira errada de usar uma coisa que pode ser boa. Então, tudo é o jeito como se usa. Perfeito. Acho que essa é a mensagem mesmo. Saber, estudar e diversificar, né? Porque a gente sabe que ninguém... Não tem como saber qual é. Tu colocaria o dinheiro todo de um cliente hoje da FAZ num private equity, por mais extraordinário que tu pense que seja? Não tem como. Não tem como. Uma analogia simples. Quando a gente vai no nutricionista, ele vai te dizer, tu vai ficar agora as próximas 3 semanas comendo cenoura. Já vai ser bom pro Pô, cara? a cenoura Pode é boa. emagrecer, ele pode emagrecer. Ela ajuda, né? A cenoura é boa. A gente vai ficar saudável, enfim, tudo mais. Mas não dá pra tu comer só cenoura. Isso. Tem que ter um prato Exato. com as folhas, com a proteína, com o carboidrato. Da mesma forma, um pão francês faz mal. Não é tão saudável, mas assim, não dá pra tu comer 6, né? Se comer um a cada... É um caminhão, né? né? Exatamente. E tem um outro ponto, né, que é bem importante. Também procurar quem te explique, quem te mostre isso de forma devida, né? Então, coloca os prós e contras, como tudo tem hoje, prós e contras. Né? A gente sabe que não existe investimento 100% seguro. Né? Tá aí Collor, confisca a poupança para não nos deixar mentir, né? Até a poupança já deu problema. Exato, mas procurar alguém, que é o que a gente se preocupa muito hoje dentro da assessoria. Mostrar, isso aqui pode acontecer. Não, esse tamanho não tá bom. Não, olha, mas eu quero mesmo assim. Não, a gente vai tentar que isso não aconteça. Se mesmo assim o cliente quiser, vai ter que assinar um termo, alguma coisa, dizendo, tu quer, então beleza, né? A vontade do cliente é soberana. Exato. Mas acho que tu explicou muito bem. Mano, que tu vai pra uma outra polêmica. A gente chegou no final, eu sempre faço Chega no final e aí a pergunta quer ferrar o entrevistado. Apesar de a gente ter falado sobre diversificação, então ignorem a resposta, é só uma reflexão. Mas ela é tudo ou nada. A gente sempre faz para quem é de mercado, para fazer o fechamento. Então, Alexandre, se tu, para 10 anos, tá? Para 10 anos. Se tu tivesse que escolher entre $1 milhão ou 5,5 milhões de reais, o que tu escolheria? Puta, mas daí tu me ferra, né? Essa aí. Eu achei que tu ia falar, se tu pudesse escolher, tu colocaria 100% do teu dinheiro em ações. Mas não precisa aplicar para ações e nem para algum ativo. Eu achei que tu ia falar nessa linha, mas agora Mas eu falo em relação à moeda. A gente tá falando de deixar dinheiro na moeda, não o que a gente vai pegar e fazer de aplicar com ela. Tá. Eu posso justificar depois a resposta pode. Ou acabou? Fala e sai correndo. Pode. O corte não vai pegar isso, mas... Não, brincadeira. Mas pode. Não, se eu puder justificar, daí... Tá. Pode escolher e o porquê. $1 milhão. $1 milhão. Por quê? Ainda é a moeda onde a gente tem a maior negociação do mercado. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, eu tenho liquidez nela em quase todos os lugares do mundo. Isso faz com que ela seja tão forte. Isso faz que eu tenha segurança do meu dinheiro. Onde o real é negociado? Praticamente... É só aqui, absolutamente só aqui. Na Argentina ainda aceitam umas coisinhas ali, no Uruguai, na fronteira do Paraguai, mas ele não é negociado mundialmente. Então, acho que esse é o primeiro ponto que justifica a minha resposta de $1 milhão. Automaticamente, essa moeda traz mais segurança. Quem é um cenário extremo de acontecer uma coisa realmente
complexa no mundo, quem vai se ferrar mais? É a moeda que eu tenho vazão no mundo inteiro ou é o real? Eu vou, sei lá, estoura a Terceira Guerra Mundial. E eu tô com 5 milhões e meio de reais. O que vai me adiantar os meus reais? Se eu tiver que mudar de país, se eu tiver que fazer alguma coisa. Não vai adiantar muito, né? Então, por isso que a gente viu uma escalada muito forte do ouro. Agora até deu uma corrigida, né? A gente viu uma escalada muito forte do ouro e o dólar segue sendo uma moeda ultra segura. É a melhor do mundo em termos de segurança, de corrosão do valor dela? Não é. Mas ainda é muito segura. Assim como o ouro, porque eu consigo pegar aquilo ali e negociar em quase todo o mundo. Então, por isso que eu escolheria o dólar. Não significa que eu ache que nos próximos anos o real não vai ter um bom desempenho. Eu acredito que o real vai ter um bom desempenho nos próximos anos. Mas não quer dizer que numa escolha para longuíssimo prazo, como tu trouxe, seria a minha. Boa, chegamos no final, acho que não dá para alongar muito. Felizmente. Mas, gente, queria te agradecer, obviamente, pela tua vinda, foi ótimo as suas contribuições. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço aí, vocês sabem, né? Quando quiserem tomar um café lá na minha mesa, cheguem lá, a gente conversa. E é muito bom ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre algumas ideias, né? Na verdade, a gente precisaria, pela quantidade de ficha que tu tem aí, as perguntas, a gente precisaria de uns 3 desses para cobrir metade, né? Mas já deu para a gente ter uma base de introdução aí do que a gente está enxergando no mercado e como que a gente vê os movimentos econômicos. Com certeza. Obrigada pela tua presença. Valeu. Galera, chegamos ao final. Não deixe de se inscrever no canal no YouTube, ativar o sininho ou, né, seguir a gente do Spotify. A gente agradece a audiência, telespectadores, enfim, ouvintes. Mais uma vez, obrigado a vocês e a gente se encontra na próxima terça, às 19 horas, nessa 4ª temporada com um próximo episódio, um próximo convidado. Até lá!